Feitos os nossos ajustes técnicos, vamos continuar então. Já mostro para você exatamente aquela partezinha em que nós deveríamos ter encerrado no bloco anterior, mas sem frustrações. Olha só, o que aparece para você comumente são os desvios em que nós cometemos. Às vezes na oralidade, às vezes na escrita, e exatamente porque temos esta possibilidade do desvio da gramática normativa é que as bancas podem vir a cobrar estas informações dentro dos textos ou dentro das nossas questões. Observe que ali os erros mais comuns, eles tratam exatamente, excetuando aqueles a que já fiz referência ali na conjugação dos verbos concursísticos, mas aqui, só para a gente encerrar essa parte, ao esbarrar aí de um desvio no verbo no modo subjuntivo, ou seja, aquele modo hipotético, aquela possibilidade de realização. Veja, se o governo manter, qual que é o erro? Qual que é o erro? É exatamente aquilo que nós já combinamos. Precisa fazer um cheque de 60, não sei escrever 60, não tem problema, faz o de 30, aliás, faz 2 de 30. Veja, se o governo ter, se eu ter dinheiro, eu vou viajar em dezembro. Legal, você não disse eu ter, você disse eu tiver. Portanto, se eu mantiver, se eu retiver, se eu detiver, etc., tiver, sempre faça a conjugação do tempo primitivo, depois você volta para o tempo derivado. Se ele pôr, veja, se ele pôr as mercadorias, não. Se ele repuser, compuser, propuser, etc., zer, você vai ter que fazer aí mais uma vez a conjugação. Primeiro do primitivo, se esta é uma dúvida ou uma possibilidade de erro. Às vezes você fala assim, imagina, se isso aí eu já comento na oralidade, eu já vou direto no português, entre aspas, correto, já falo corretamente. Ok, por que eu falo entre aspas? Porque, segundo os linguistas, o processo de comunicação, ele é feito para que você estabeleça uma comunicação. Depois é que a gente vai pensar nas concepções gramaticais, tudo bem? Então, quando eu falo certo ou falo errado, na verdade é uma informação incorreta de acordo com a gramática /linguística, ou seja, eu falo em desacordo com as normas gramaticais. Mas eu não falo incorreto, eu não falo errado. Se eu estabeleci o processo de comunicação, eu não estou falando errado, eu só não estou falando de acordo com as exigências gramaticais. Ok, se ele ver, isso aqui é o mais comum, esse é o mais comum, o erro mais comum que nós ouvimos. Se eu ver fulano, darei o recado. Se eu ver fulano, eu abraço ele. Ai, tô com tanta saudade que se eu ver fulano, eu abraço ele. Olha que horror, tanto a colocação pronominal, tanto a conjugação do verbo está incorreta, ou seja, estão incorretas. Ou seja, quando eu uso o verbo ver no futuro do subjuntivo, o correto é vir. Se eu vir fulano, no sentido de ver mesmo, no sentido de no sentido de encontrar, se eu vir fulano. Ou seja, mas esse vir não é do verbo ir e vir? Não, esse aqui, quando nós transformamos no verbo que expressa movimento, que a tia fala, quando eu vier, se eu vier, quando eu vir, se eu vir fulano, no sentido de ver. Quando eu ter dinheiro, vou fazer aquela viagem, coisa linda, vai estudar primeiro. Quando eu tiver, quando eu mantiver, quando eu retiver, enfim. Outra construção, se eu querer. Eu tenho um exemplo em casa, né? Quando eu chego à minha casa, a minha auxiliar, para me agradar, né? Ela diz assim, dona Silvia, se a senhora querer, eu faço um café. Ah, legal, o café fica até mais gostoso, né? Se a senhora querer, eu faço um café. Muito bem, nesse contexto é a oralidade que conta. Jamais eu vou poder dizer para ela, não é querer, é se eu quiser ou se você quiser. Não cometo, não faço essa correção, até porque o processo de comunicação está sendo utilizado da maneira como ela
sabe se expressar. E eu entendi, não é essa a ideia? Apesar de ser professora de língua portuguesa, apesar de saber que está ali em desacordo com a gramática normativa, mas há o processo de comunicação. Eu sei que se eu disser sim, ela fará o café, se eu disser não, ela não fará o café. Portanto, há o processo de comunicação que se desviou da gramática normativa. Mas você, concurseiro, amante da língua portuguesa, sabe que isso é uma questão concursística. A partir de agora, você não vai mais falar se você querer, eu faço um café. O correto é se você quiser, se eu quiser, se tu quiseres, se nós quisermos e assim por diante. Se eu fazer, não, é se eu fizer e quando ele vir. Olha só, agora sim é o verbo que expressa movimento. Quando ele vier. Quando ele vier, e se eu vir no sentido de ver. É essa a ideia ou é esta as nossas observações mais comuns? É claro que aqui você tem os erros mais gritantes, como por exemplo a história do se a senhora querer eu faço um café. Comumente nós não encontramos esses erros tão escrachados, assim, esses desvios tão escrachados, mas é bem comum quando nós encontramos, ouvimos principalmente os 3 primeiros exemplos dados em tela. Então fique atento, quando nós voltarmos, vou continuar a falar sobre verbo, mas agora o verbo dentro de uma questão sintática, ou seja, fazendo a análise sintática a partir da base chamada verbo. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!